A graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Amém. Mais um domingo em que estamos aqui na casa do Senhor, juntos, quem pôde estar hoje aqui e os que estão em casa também. Só um minuto, irmãos, aguardando a questão da transmissão. Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Amém. Mais um domingo estamos aqui na casa do Senhor, para os que puderam vir, para os que estão em casa. Da mesma forma, vamos render graças a Deus e louvá-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Apesar do cenário que estamos vivendo, Ele continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu gostaria que você meditasse na letra desse louvor e visse em quem realmente você está depositando toda a sua esperança, em quem você deposita a sua confiança. E vamos adorá-lo, porque Ele é o único digno do nosso louvor e adoração. Amém?
em nome do Senhor. Graças e paz a todos. Vamos ficar em pé, iniciar orando, pedindo a Deus a sua orientação para tudo que será feito aqui nessa tarde e noite. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Senhor, que dá a cada um de nós, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, ó Deus, que se renovou em nossas vidas. O teu amor que é prova através de Cristo na cruz, ó Senhor, não podemos de maneira alguma deixar de fazer menção ou de esquecer. Ó Pai, nesse momento nós queremos te dar gratidão por o dia que se segue, ó Pai, por a tua atuação na vida de cada um de nós. Ó Deus, nesse momento nós queremos te agradecer por cada um que já chegou aqui, cada um que se dispôs, ó Pai, de estar de forma presencial neste culto, mas também, ó Senhor, nós queremos trazer a cada um daqueles que estão em casa, cada um que também estarão cultuando ao Senhor nos seus lares, em cada momento, ó Pai. Então, nesse momento, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que for feito aqui, através da Tua aprovação, ó Senhor, e desde já nós queremos nos render e deixar as nossas mentes sensíveis à Tua palavra, os nossos corações abertos a receber da Tua exortação, do Teu ensinamento, e também, ó Deus, que os nossos lábios estejam prontos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar, teremos uma leitura, mas há um salmo introdutório que eu poderia dizer: graças te dou de todo o meu coração diante dos deuses, a ti canto louvores, inclino-me para o teu santo templo, e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo introdutório 138, versos 1 e 2. Mas gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os amados irmãos que já chegaram, que fazem parte desse momento do culto, que se colocaram a caminho, aqueles que estão a caminho, né? Nós oramos e aguardamos também nele, mas também aos de longe, aqueles que nos têm acompanhado durante essa epopeia, esse momento que temos passado. Nós queremos fazer menção àqueles que já nos saudaram a todos os irmãos presentes aqui, que foi a nossa diaconisa Lucinha, Thelma Gondim, o nosso irmão Gledson Queiroga, irmã Sandra Souza, irmã Cida Rodrigues, irmã Maria das Neves, irmã a diaconisa Terezinha Simões, irmão Clodolfo, também nós deixamos e registramos o nosso abraço. Mas a nossa leitura, hoje fizemos esse salmo introdutório, mas a nossa leitura, no qual o pastor estará trabalhando a mensagem do Senhor para as nossas vidas, está no livro de Gênesis, capítulo 19, os versículos de 15 a 17. São apenas 3 versículos, no qual nós iremos fazer a nossa leitura nesse momento. Gênesis, no capítulo 19, do versículo 15 ao versículo 17. A palavra do Senhor nos diz: e ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereçais no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, e a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Essa será a palavra que será ministrada aos nossos corações essa noite pelo pastor Laurindo. Desde já nós queremos trazer de forma particular o nosso culto de ações de graça. Cada um deva ter seu motivo, deva ter suas razões. Essa semana eu já tinha citado no culto da quarta-feira
na segunda-feira, o aniversário de Priscila, filha de nossa irmã Juliene. Então, eu registro com certeza, não só de Priscila, mas de irmã Juliene, esse momento do Senhor por mais um ano de aniversário de Priscila. Então, fica nosso registro aqui essa noite. E daremos continuidade aos nossos louvores. Como eu citei no salmo introdutório, que seja realmente no templo aqui, nós estamos presentes para louvar e engrandecer ao nome que é acima de todo nome, o nome do Senhor. Aleluia. Gostaríamos de convidar os irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, para junto conosco adorar o Senhor. E você que estiver em casa, faça desse momento um momento de gratidão ao Senhor e que você possa junto conosco aqui adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém?
meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e Amém. Seja o nome do Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que chegaram após o nosso início, né? Naquele intervalo, né, que temos agora entre o louvor. Desde já damos boas-vindas aos que visitam pela primeira vez, aqueles que retornaram hoje aqui antes, o Jorge Grey e família que estão conosco, aqueles que tiveram realmente voltado, né, aos poucos, mesmo com os cuidados que nós devemos ter. Nós não devemos estar abaixando a guarda nesse momento. Nós temos às vezes o costume de relaxar, né, achar que as coisas passaram, mas a igreja permanece com os mesmos cuidados, com a parte de conferência, com a parte de álcool, a parte de temperatura, aferição de temperatura, o distanciamento. Então, isso é um cuidado que teremos sempre de alerta, não só aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Não deixarmos realmente que a situação não possa sair novamente de controle, como que está acontecendo na Europa. Espero que aqui não ocorra, não é? Fechamentos de igreja, fechamentos de alguns momentos, alguns locais de trabalho. Não seria bom, não é bom de maneira alguma, não foi e não será. Então é um cuidado que cada um de nós devemos ter, e a igreja permanece, fica-se esse registro de permanecer todos os cuidados que foram tomados do protocolo desde o princípio. Nós queremos ainda mandar um abraço àqueles que
que fizeram contato conosco. Irmã Zilanda, hoje disse aqui, adorando em casa, que o Senhor esteja abençoando. Irmã Cida mandou a Bíblia, eu esqueci do irmão Carlos. Irmão Carlos também nós queremos fazer a menção. Irmã Ivanilda, Mateus, irmã Ana Dark, irmã Joana Dark também, nossa irmã querida Damares Ferrer, irmã Damares Ferrer, tem acompanhado a família através dos louvores. Então, a cada um desses irmãos nós queremos dar o nosso abraço e trazer uma palavra realmente de bênção do Senhor a cada uma dessas vidas. A palavra também, eu ia fazer um esquecimento aqui, ele aniversariou essa semana, mas a minha idade é que não me permite lembrar de algumas coisas. Nosso irmão Danilo Xavier está ali presente, fez aniversário essa semana. Eu digo, é culto de ações de graças, viu, Danilo? Não só seu, mas as nossas ações de graças por sua vida. Nós amamos demais nosso irmão Danilo e faço essa referência de mais um ano de vida de Danilo. A palavra do Senhor lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9 e 10, ele nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. A palavra do Senhor, ela diz isso, que nós devemos oferecer ao Senhor daquilo que nós temos de melhor. Primeiramente as nossas vidas e aquilo que Ele tem concedido para o nosso sustento e para a manutenção da casa. As pessoas de casa ainda permanecem com aquela questão do QR Code, o número da conta ainda fixado na tela, então cabe-se o registro também dessa forma. E nesse momento estarei orando por esse momento de dízimos e oferta. Senhor Deus e Pai, graças te damos ao Senhor, por podermos nesse momento dedicar daquilo que o Senhor tem concedido a cada um de nós, para o nosso sustento, ó Pai. O Senhor tem sido fiel a cada um de nós, mas nesse momento nós queremos devolver, nós queremos ofertar, além das nossas vidas, valores, ó Pai, para o sustento da Tua obra, o sustento, ó Deus, desta casa, ó Deus, e aquilo que é atrelado a ela, ó Pai. Então, ó Senhor, nós queremos fazer gratidão a Ti, por cada um que irá fazer desse momento particular seu, um momento daquilo que o Senhor tem concedido, como ações de graças. Mas também, ó Pai, aqueles que por esse período têm passado por dificuldade, por falta de trabalho, Senhor. Nós rogamos, nós clamamos por essas vidas, para que abra a porta de trabalho, ó Senhor, para que as portas de trabalho sejam realmente colocadas diante deles, eles possam, ó Deus, ser inseridos novamente no mercado de trabalho e possam, além do seu sustento, também estar nesse momento de felicidade, nesse momento de alegria, que não é por constrangimento, mas por alegria, por amor, dedicar a Ti. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Se orares, porém,
que tua alma se abriu quando tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Glórias ao Senhor. Nesse momento, o pastor Laurindo está com a palavra. Meus irmãos, graças e paz a todos, amém? Quero externar também minha alegria aos meus irmãos que estão em casa e agradecer a Ele a sua bondade, a sua misericórdia que tem nos sustentado. Nós sabemos perfeitamente que Deus tem sido bondoso conosco em todo o tempo e nós temos muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e através do nosso viver. E agradecer a Deus, ter o coração grato a Deus, reconhecer isso em todos os momentos, é algo maravilhoso e que não pode, né, ser desperdiçado, nós não podemos perder essa oportunidade de reconhecer isso aos olhos do Senhor. Hoje, no final do culto, nós teremos um momento especial de oração. Hoje, há 15 dias, né, a sociedade brasileira estará aí com uma grande responsabilidade social, que é eleger os prefeitos e vereadores para os municípios. E eu digo que a igreja, ela tem duas responsabilidades. Eu digo que a responsabilidade da igreja ela é dobrada. Primeiro, porque ela precisa exercer o seu voto, né, como copartícipe da sociedade, mas eu digo que a principal responsabilidade da igreja é orar por esses candidatos. E no final nós estaremos fazendo um momento de clamor a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres que estão se colocando ao dispor, né, do serviço, né, público, através dos cargos de prefeito e vereadores, e eu tenho certeza absoluta que seria o mínimo, e isso é o senso da responsabilidade nossa diante desse quadro. Mas vamos lá. Hoje vai exigir um pouquinho mais de vocês, porque, né, o som está muito forte lá fora e compromete muito a concentração. Principalmente a minha, né, que preciso de silêncio. Eu preciso não posso ver movimentação, que eu tenho uma facilidade muito grande para me desconcentrar. Mas a gente vai estar orando a Deus e eu tenho certeza que Ele vai nos abençoar. O diácono Sóstenes já trouxe a introdutiva do texto que nós vamos ler hoje. E essa introdutiva, ela parte lá de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foram duas cidades que o comportamento dessas cidades, a forma como eles vivenciavam, a forma como eles reagiam. Interessante é que existia nessa concepção deles, existia um prazer, né? Então aquilo satisfazia os desejos deles. Então eles conviviam bem com aquilo.
Então, todas as orgias, né, que Sodoma e Gomorra, que eram praticados em Sodoma e Gomorra, então existia um consenso social para aquilo, mas era algo que comprometia naturalmente a espiritualidade, comprometia a santidade de Deus, a ponto de Deus não ter nenhuma outra alternativa a não ser destruir a cidade. E o interessante é que, se você ler esse texto, você vai ver que Deus, antes disso, Ele articula com o próprio Abraão, né, exatamente essa concepção, né, de o que estaria fazendo. E Abraão, ele luta contra aquilo, né, na expectativa, na esperança que aquele povo, aquela cidade fosse preservada. Acredito que não apenas... O som para vocês está ruim ou é só para mim? Tá bom para vocês aí? Tá bom? Porque eu estou escutando uns... Então, só que na concepção de Deus, o que aquele povo estava fazendo era algo muito sério, era algo muito grave. E aí Deus estabelece um plano. E o texto, a temática da mensagem de hoje é: Deus tem um plano de vida para você. Vamos repetir comigo? Deus tem um plano de vida para você. Bem forte agora, todos, só vocês. Vamos lá? Quem crê nisso, diz amém. Quem faz parte desse plano, diga glória a Deus. Amém? Nós fazemos parte desse plano de vida que Deus instituiu através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? E aí, o que acontece? Diante desse fato, aí morava nessa cidade Ló, e para quem não sabe, Ló era o filho, né, adotivo, era sobrinho de Abraão. Abraão adotou Ló, e a partir dali Ló começou a viver. Só que a concepção de Ló era completamente diferente das concepções de Abraão. E chegou um certo momento que Ló e Abraão já não estavam se entendendo tão bem. E aí Abraão chega a Ló e diz: olha, eu quero que você arrume aí, defina o lugar da terra que você quer e vá viver a sua vida. E aí, óbvio, naquela circunstância, Ló faz a opção em estar ali perto de Sodoma e Gomorra, onde Ló posteriormente passa a conviver lá, torna-se uma pessoa influente. O texto bíblico afirma que Ló era uma espécie de um juiz, ou seja, era alguém que tinha autoridade na cidade, era alguém que exercia uma autoridade na cidade. Então Ló tinha uma importância muito grande, e ali Ló encontrou alguns prazeres das concepções que ele tinha morando naquele lugar. Quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, e aí algumas questões foram importantes entender, é que o plano de destruição estava agregado a um plano de salvação. Preste bem atenção. Então Deus decide destruir. Não era impossível mais tudo que aquele povo praticava permanecer. Então Deus toma essa decisão. Mas paralelamente ao plano de destruição, tinha um plano de salvação. É aí quando Deus dá ordem aos 2 anjos que vá até Sodoma e Gomorra e vá à casa de Ló, e quando chegue ali, convença Ló de sair da cidade com a sua esposa, as 2 filhas e os seus 2 futuros genros. Ló tinha 2 filhas, e essas filhas estavam noivas, estavam prestes a casar. E Ló foi convencer, procurou os genros, né? Certamente eles não deram ouvido, não deram crédito ao que Ló havia falado. E na noite seguinte, os anjos se apresentam na casa de Ló e chegam ali e diz: agora chegou a hora de nós irmos embora. Nós vamos embora porque preciso tirar vocês daqui, porque Deus vai destruir com fogo e enxofre esta cidade. O interessante é que saiu uma reportagem no dia
aproximadamente no ano 2015, né? E em um portal na internet que diz que alguns geólogos encontraram, né, um sítio arqueológico que provavelmente define o local estratégico e preservam as ruínas, né, de Sodoma e Gomorra. Interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes quando as pessoas fazem citação dos fatos bíblicos, agregam a eles algo aleatório, né? E na verdade é muito interessante quando a ciência, né, a ciência arqueológica chega hoje e diz: olha, existe sim ruínas aqui, e provavelmente essas ruínas, os estudiosos ali comprovam que houve realmente aquela cidade, aquele lugar. Então quando a gente analisa isso, e aí os anjos chegam e dizem: olha, vocês precisam sair daqui. O texto ainda traz a afirmativa que Ló, ele demorou, né? Então assim, Ló, ele demorou, a ponto dos anjos pegarem nos braços dele, puxarem a esposa, puxar as duas filhas e tirá-los daquele lugar. Mas uma coisa eu quero destacar com você, que está aqui comigo, você que está em casa me acompanhando, que está lá no versículo 16. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 12 ao 17, mas eu gostaria de ler com você apenas o versículo de número 16. Veja bem o que diz o versículo 16, vou ler apenas ele. Como, porém, se demorasse, olha só o que aqui está registrado, pegaram-no, ou seja, os anjos perceberam que Ló estava ali na manha, sem querer muito aceitar ou se deslocar. Então ele segura na mão os homens, pegam pela mão ele, pegam pela mão a mulher, pegam pela mão as duas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiram e puseram fora da cidade. Nós servimos a um Deus misericordioso. Quantos podem dizer amém? Quantos entendem que estão aqui hoje por causa da misericórdia de Deus? Diga amém. É ela que nos sustenta. Nós estamos aqui não é porque somos bons maridos, não é porque somos bons esposos, não é porque você é uma boa esposa, porque você é um bom filho, não é porque você é um bom pai, não é porque você é uma pessoa importante na sociedade, não é porque você é um bom empresário, não é porque você é um bom patrão, não é porque você é um bom funcionário, não. Nós estamos hoje aqui porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. É ela que segura nas nossas mãos, é Ele que nos puxa. O interesse maior é de Deus por mim e por você do que o nosso por. O desejo de Deus era tão grande em tirar Abraão, a família, preservar, apresentar a ele aquele plano de vida, que ele puxa pela mão. Eu não sei se você veio hoje aqui feliz da vida ou se você veio arrastado, né? Quantos já foram às vezes para a igreja como se estivessem sendo arrastados assim? Alguém não? Hein? Uns 2 aqui, uns 3, já apareceram uns 4, uns 5, pois é, uns 6. Às vezes a gente vai para a igreja como se fosse arrastado, você sente assim como se tivesse alguém te puxando. Tudo que Deus queria, mais do que pegar na mão de Ló, mais do que pegar na mão da esposa de Ló, mais do que pegar na mão das filhas de Ló, era preservar a vida daquela família. Deus tem interesse em preservar a vida da sua família.
O Senhor está dentro da tua família preservando, Ele está te protegendo, Ele está cuidando, Ele está orientando, porque as rebordosas vêm, os problemas vêm, as falhas humanas vêm, o pecado vem, coisas para destruir completamente as famílias, mas servimos a um Deus misericordioso que sempre estará sustentando nas nossas mãos e nos guiando. É Ele que guia, é Ele que sustenta, é Ele que motiva, é Ele que ajuda a perdoar, é Ele que encoraja, é Ele que levanta, é Ele que guia, é Ele que orienta. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O que Ló estava provando aqui era a graça de ser contemplado pela misericórdia de Deus. E quando ele se depara com aquilo, ele dá uma orientação. Quando ele pega na mão, quando ele começa a tirar da cidade, ele lança um desafio. No versículo 17, você está com sua Bíblia aberta, ele diz: havendo levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E agora que eu quero trazer aqui 3 reflexivas importantes para nós nesse momento, acerca do que significa não olhar para trás. Bom, vem uma pergunta muito óbvia. Ló tinha motivos para olhar para trás? Sim, claro que tinha. A mulher de Ló tinha motivos para olhar para trás? É óbvio que tinha. As filhas de Ló tinham motivos para olhar para trás? É claro que tinham. E como tinham? O texto afirma que as 2 jovens estavam o quê? Noivas. Ló chama os seus 2 futuros genros para ir com eles, e eles disseram que não iriam. Eles não estavam aceitando, eles não acreditavam no que estava para acontecer. Então Ló não foi suficiente, Ló não convenceu eles a irem. E quando a gente analisa o contexto do que o anjo diz para aquela família, diz: olha, começa a subir o monte, começa a subir, foge, te distancia dessa cidade, com um detalhe: você não pode olhar para trás. E aí eu quero resgatar agora quais são as circunstâncias que impediam alguém de andar, de olhar para trás. Ou quais eram as circunstâncias que impediam aquela família de continuar olhando. Porque Deus havia estabelecido um plano, e o plano de Deus para aquela família era um plano de vida. Ficar na cidade implicava no plano de morte. Deus tinha ali 2 planos. Um plano reputava a vida, outro plano reputava a morte. Quem ficasse na cidade morreria, mas quem optasse em seguir o plano de Deus teria vida. A coisa era fácil de entender, mas quando a gente parte para uma prática, nós vamos encontrar uma grande dificuldade. A análise que nós fazemos, o entendimento que nós trazemos com a perspectiva humana, é que a família de Ló tinha motivo sim para olhar para trás. Tinha motivo. Tem alguém noivo aqui? Noivo ou noiva? Levante a mão bem alto, só para conhecer. Alguém? Não? Tem um novo casal, né? Flávio, parabéns. Janaína está onde? Janaína, Deus abençoe vocês, parabéns, viu? Deus abençoe de forma especial. Esse é o mais novo casal, né? Da nossa igreja. Deus abençoe vocês de forma muito especial, viu? Compartilhem com muita alegria esse novo momento na vida de vocês.
Imagine você o que significa hoje, para alguém que está noivo, o pai chegar e dizer assim: ei, amanhã a gente vai embora. Tu vai dar as costas para esse noivado, está acabado, sem ter muita explicação. Simplesmente a gente vai embora. Como não ficariam emocionalmente essas pessoas? Imagina o que significa, a Bíblia não traz informações sobre a família da mulher de Ló. Mas nós deduzimos, olha, se Ló chegou lá e encontrou ela lá, então nós deduzimos que ela tinha família, ela deveria ter irmãos, ela deveria ter os pais, ela deveria ter amigos, ela deveria. Como eu falei no início, as práticas que a sociedade que eles tinham na época, era algo abominável a Deus. Mas para eles era algo prazeroso. Eles conviviam bem com aquilo. Eles sabiam viver com aquilo. Não era um comportamento isolado. Não era uma coisa pessoal. Não era apenas um casal. Não era uma família. Existia um contexto de adequação a isso dentro da cidade, que trazia uma normalidade. A questão estava na concepção divina. Então você observa que quando eles passaram a conviver com aquilo, naturalmente, a prática daquela iniquidade que gerava prazer na sociedade, ela distanciou aquele povo do propósito de vida de Deus. Então naturalmente aquele povo, além deles se desrespeitarem socialmente falando, eles abominavam Deus com tudo aquilo que fazia, a ponto de Deus, mesmo Deus misericordioso, que tira Ló e sua família de lá, ele não conseguiu resistir, tamanha agressividade a ele. E Deus só teve uma alternativa: destruir aquela cidade. Mas, meus irmãos, qual era o critério para eles saírem da cidade? Não olhar para trás. E eu quero trazer 3 perspectivas para a gente refletir sobre elas agora. Em primeiro lugar, era que a importância de não olhar para trás tinha um sentido prático muito grande. Alguém consegue caminhar em uma avenida, em uma rua, em um carro, pilotando um carro, fazendo qualquer coisa, olhando para trás? Quem consegue fazer isso? O motorista, ele se prevalece às vezes dos retrovisores, quando precisa olhar para trás. Mas é aquela olhada tão rápida que se ele ficar olhando para trás, o retrovisor o tempo todo, ele pode comprometer a sua frente. Não é isso? Natural. Então, a primeira perspectiva, a primeira reflexiva que nós fazemos é que, quando o plano de Deus que trazia uma proposta de vida, ele dava essa orientação: não olhes para trás. E aí, vamos esquecer a rotina, a questão prática da vida, e vamos analisar, fazer uma introspecção. Certamente, você já se deparou com alguém, ou quem sabe você convive com alguém, ou vou até mais íntimo, você pode ter até essas características. Existem pessoas que elas vivem, mas elas vivem com o hoje e não conseguem se desvincular de coisas que passaram no passado. Coisas que agrediram a família, coisas que agrediram a vida pessoal, agrediram a vida profissional. E essas pessoas hoje, elas vivem presas a isso. E o interessante é que esta prisão ao passado impede essas pessoas de abrirem, de caminharem. Elas não conseguem caminhar, elas não conseguem vivenciar algo novo na vida delas, porque o fato delas estarem sempre olhando lá para trás, resgatando o que aconteceu, olhando para a vida pregressa, elas se prevalecem disso, impede naturalmente ela, emocionalmente, fisicamente, em todas as perspectivas, de entender algo novo de Deus.
Quando Deus chega para Abraão, quando Deus chega para Ló, quando Deus chega para a esposa de Ló, quando Deus chega para as filhas de Ló e diz: olha, vocês vão subir isso aqui, vocês vão caminhar, vocês vão para um monte, vocês irão adentro do monte. Vocês não vão olhar para trás. A questão é simples de entender. Basta olhar de onde foi que Deus nos tirou. Por que eu não devo olhar para trás? Não é porque eu saí de lá, não. Porque nós não tínhamos forças para sair de lá. O homem, ele não tem forças, o homem, ele não tem condições de sair de lá. Quando ele diz não olhe para trás, é porque foi o Senhor que resgatou, foi Ele que tirou, foi Ele que protegeu, foi Ele que livrou. A situação de miséria que o homem estava, miséria dentro de uma perspectiva divina, mas prazerosa para quem está vivenciando. Prazerosa para quem está vivenciando. E entenda vocês que a sociedade a cada dia tenta fazer os ajustes necessários para ter uma boa convivência dessas práticas, mesmo que isso fira a Deus. A notícia que tomou um cenário mundial essa semana foi um líder religioso que fez em sua declaração um apoio natural às pessoas homossexuais que pretendem, que têm uma vida conjugal. Essa repercussão, esse assunto, um assunto hoje que tem uma proporção muito grande e tomou, vários pastores se manifestaram, várias outras entidades se manifestaram, o público em geral, a sociedade em geral, várias vias de comunicação se manifestaram através desse documentário que saiu, salvo engano, foi na última terça ou na última quarta-feira. E aí a gente entende que mais do que uma prerrogativa eclesiástica, a gente entende que a sociedade ela procura a cada dia fazer seus ajustes naturais. É fácil? Não, não é fácil entender isso. Mas nós temos que entender o que é que Deus espera de nós. E aí eu não tenho nenhuma outra prerrogativa a não ser bíblica para fundamentar as minhas ideias, fundamentar os meus entendimentos, fundamentar a minha caminhada. Então, quando nós olhamos de onde Deus nos tirou, e foi Ele que pegou na nossa mão, foi Ele que nos puxou de lá, foi Ele que nos arrastou de lá, foi Ele que nos trouxe de lá, eu sei perfeitamente por que eu estou aqui. Você sabe por que você está aqui. E aí ele diz, olha, não olhes para trás. Só que a mulher de Ló, ela não resistiu. Talvez os laços afetivos, talvez a questão cultural, talvez os amigos, os familiares dela, ou as razões que ela tinha, tanto de ordem material, social ou pessoal, não foi suficiente para ela dar ordem, para ela obedecer aquela ordem implícita de Deus em dizer, não olhe para trás. Eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, assim como você que está em casa me assistindo, me ouvindo agora, se nós tivéssemos que trazer uma narrativa da nossa história de vida, certamente nós estaríamos contemplando em algum momento os livramentos que Deus nos deu, ou a retirada de Deus de um mundo perdido que talvez nós estávamos. Daqueles que trazem talvez uma situação mais simples de vida, aqueles que têm talvez uma situação muito mais complexa de vida. E aí quando eu olho a minha perspectiva de vida, eu vejo que se Deus não tivesse me arrastado, certamente nós não tínhamos motivo, ou não estaríamos aqui hoje para contar. O fato de nós não olharmos para trás não quer dizer que nós vamos negar a nossa identidade. Essa semana, eu tive a oportunidade de, na sala de aula, compartilhar o testemunho do meu pai. Compartilhei na sala de aula essa semana. O professor, ele levantou um questionamento, falando,
que as pessoas que fazem uso de drogas, se não houver um acompanhamento no processo de desmame, se não houver a inserção de medicação, essas pessoas elas têm muita dificuldade em sair das drogas, seja qual for o tipo de droga, que essas drogas sintéticas, como o próprio álcool, ou qualquer outra droga legalizada. E quando ele terminou de falar, eu me prevaleci daquele momento, e eu contei para ele o testemunho do meu pai. E eu já contei isso aqui para vocês, não vou repetir o fato, mas quando eu terminei de contar, ele parou, surpreendeu, e eu mostrei para ele que durante todo o tempo que meu pai bebeu, durante todo o tempo que meu pai fumou, meu pai deixou de beber em um dia, e no outro dia já não estava bebendo hoje mais, e faz quase 30 anos que meu pai não bebe e não fuma mais. E meu pai não precisou. Meu pai não precisou ir para médico, meu pai não precisou usar nenhuma medicação, meu pai não teve nenhum acompanhamento psicológico, meu pai não teve nenhum acompanhamento psiquiátrico, não, meu pai não acompanhou, não precisou. Mas eu sei que meu pai foi acompanhado pelo Espírito Santo de Deus, que sustentou ele, deu condições a ele de viver com todo aquele período, aqueles dias difíceis da abstinência das drogas que ele consumia. Quando a gente olha um contexto como esse, e aí a gente aplica ao que Ló e sua família estava vivendo, não estava sendo fácil para ele sair daquela convivência. Mas aquela família estava ali, sendo guiada e orientada por Deus. É Deus que nos sustenta. Está com dificuldades, clame ao Senhor. Peça a Deus para estar. Peça a Deus para mostrar. Dá a direção. Peça a Deus para fortalecer. Peça a Deus para guiar. Clame a Deus. Pode ter certeza absoluta que o Senhor não vai te abandonar. Ele não vai abandonar. Se a situação é uma situação de risco, se a situação oferece risco, se a situação é uma situação preocupante, se a situação é uma situação drástica, pode ter certeza que se você sente com sua mão guiado, orientado por Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te levar. Vai levar você e sua família para um lugar seguro, e Ele afirma, Ele dá as razões. Você não pode simplesmente, não olhe para trás. Não olhe para trás para condenar seu esposo. Não olhe para trás para condenar sua esposa. Não olhe para trás para condenar seu filho. Não olhe para trás para condenar sua filha. Não olhe para trás para condenar seu irmão. Não olhe para trás para condenar ninguém, porque aquele que tinha o poder de condenar, Ele salvou você. Ele segurou você pela mão. Ele tirou você de lá, Ele resgatou você e dá você a liberdade para viver vida em Deus. O olhar para trás, ela tem um sentido. É o processo de culpabilidade que nós temos. Temos que ter uma justificativa para promover a culpabilidade, e a maior referência é quando nós olhamos para trás e resgatamos. Só que quando eu olho para trás, resgato, eu sou impedido de olhar para frente, porque jamais Ló e sua família poderia ter caminhado se Deus não tivesse promovido as mudanças necessárias na vida dele. A esposa declarou logo no início, ela não tinha condições de caminhar. Apesar do que as filhas de Ló fizeram posteriormente, demonstravam a conotação natural, que existia muita coisa naquela família que precisava ser mudada. Existia um contexto implícito na família de Ló, natural, e posteriormente isso foi testificado pela prática que as filhas deles fizeram posteriormente. Mas Deus deu a eles a oportunidade de ter participado desse plano de vida. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que
O segundo motivo, a razão que Ele nos dá de não olhar para trás, é porque o olhar para trás não apenas me impede de caminhar, mas o olhar para trás me impede de criar novas expectativas. Sabiam disso? Quantos casados temos aqui? Levante. Quantos casados? Pronto. Quem gostaria que seu esposo fosse melhor do que ele é hoje? As irmãs. Quem gostaria que seu esposo fosse melhor ainda do que ele é hoje? Alguém? Pronto, olha aí que benção. Quanto gostaria que a sua esposa fosse melhor do que o que ela é hoje? Levante a mão. Amém. Nós vamos ter sempre coisas que precisamos melhorar na nossa vida conjugal, não é verdade? Sempre teremos. Sempre teremos. Não tem como desarticular isso. E se eu partisse essa pergunta para outras áreas da vida, aí obviamente todos iriam se enquadrar, jovens, pai, mãe, filho e tudo mais. A questão é que esse processo de mudança, de melhora, ele vai por base da nossa perspectiva. Tem pessoas que, ao olhar para trás, elas não conseguem fundamentar perspectivas de melhora. Olha que coisa séria. Elas estão tão presas ao passado, tão presas às questões que lhe levaram sofrimento, que elas agora, se fecharam, se enclausuraram, e elas não conseguem mais gerar uma perspectiva de melhora. Aí quando se faz a referência ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, à empresa, ao funcionário, à igreja, não se engane. Muitas pessoas que estão fora das igrejas hoje, é porque em muitas igrejas essas pessoas sofreram, muitos alguns talvez tenham sido humilhados, muitos foram desrespeitados, muitos foram enganados. E eles geraram uma resistência tão grande, que eles dizem assim, eu não preciso mais de igreja. Ela não consegue mais criar uma perspectiva em cima da igreja. Porque a igreja, para essas pessoas, tem um sinônimo de sofrimento, ao qual ela vai estar sempre se reportando do passado. Então, quando ele diz não olhe para trás, é que Deus abre aqui algo novo. Então, quando Deus tira Ló, a esposa e as filhas daquela cidade que estava prestes a ser destruída, lembra dos 2 planos? Não esqueça os 2 planos. Então, aquela família estava no plano de destruição. Aí Deus vai lá e traz ela para o plano de salvação. Só que você não consegue estar no plano de salvação com as perspectivas do plano de destruição. Não tem como. Então eu sou naturalmente obrigado a reavaliar meus valores, a reavaliar minha vida, a reavaliar tudo em mim para estabelecer o entendimento sobre esse plano de vida que Deus preparou para mim. Pessoas que muitas vezes não conseguem conviver com a igreja, se relacionar com a igreja, é porque exatamente elas não conseguem estabelecer uma perspectiva de vida nesse plano que Deus dá. Então elas têm até participação, até elas se envolvem, elas estão até presentes, mas elas não conseguem, porque a vida e a perspectiva dela está no plano natural de perdição. Então quando a gente fala nessa questão de perspectiva, ela é fundamental para as nossas vidas. Que sentido tem para você a faculdade? Que sentido tem hoje a tua família? Qual é o sentido que tem para você morar nesse bairro? Qual é o sentido que você tem para você morar nessa cidade? Qual é o sentido que tem para você ser membro desta igreja? Qual é o sentido que tem para você que está em casa me assistindo agora? Qual é o sentido que isso aqui tem para você? Porque a partir do momento que eu estabeleço esse sentido, trago isso como referência, eu estabeleço aqui minhas perspectivas. Eu estabeleço minhas perspectivas. Então eu vou alimentar minhas perspectivas.
Eu vou olhar para a igreja e vou fazer meus investimentos. Eu vou olhar para a minha família e vou investir. Eu vou olhar para os meus negócios e vou investir. Eu vou olhar para a minha vida e vou investir. Eu vou olhar para a faculdade e eu vou dedicar a minha vida, eu vou investir. Por quê? Porque eu crio novas expectativas, ou expectativas que vai gerar em mim um entendimento de Deus, uma condução de Deus, uma orientação de Deus. Então eu não posso, você não tem como condições de caminhar nesse plano de vida que Deus te ofereceu, se a tua base, se tuas perspectivas, elas estão presas ao plano de morte que tinha sido estabelecido para você. Eu digo que às vezes até o plano de morte ele visita. A história de Ló diz isso. O que foi que aconteceu na noite que antecedeu a saída deles? Pois é, um grupo foi na casa de Ló, sabiam que tinham 2 estrangeiros lá e queriam a todo custo invadir. Eles queriam dar boas-vindas, chamar para um chá, saber de onde eram? Não, eles queriam destruir aquelas vidas. E o interessante é que Ló, se sentindo a responsabilidade de preservar aquelas vidas, ainda fez mais, né? Quase que Ló era tomado por eles, e foram os 2 anjos que, o texto diz que ele vedou os olhos, e eles ficaram cegos procurando a porta para entrar e não encontraram, cansaram e foram embora. Observem vocês, mas existia ali uma perspectiva. Então é importante que você entenda, as coisas que te cercam, ela precisa estar alimentada com perspectivas. E aí eu quero encerrar isso dizendo que o que está lá escrito em Lamentações de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Olha para o teu casamento e diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Olha para a tua família e diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Olha para a tua igreja, olha para o teu trabalho, olha para a tua família, olha para o teu futuro e diz: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. São essas perspectivas que vai fazer com que você entenda o que significa trilhar, caminhar nesse plano de Deus. E por fim, olhar para trás significa consertar o púlpito. Consertar isso aqui. Quebrei aqui alguma coisa. Olhar para trás significa, não olhar para trás significa saber que o que o Senhor quer é oferecer vida para você. É vida. O que era que Deus queria? Oferecer vida a Ló, a família, a esposa e as 2 filhas. A única coisa que Deus queria era oferecer vida. Adiel, o que Deus quer oferecer vida para você e sua família. Marcone, Deus quer oferecer vida a você, a Josicleide, a tua família. O que Deus quer oferecer vida a vocês. O que Deus quer oferecer vida. A única coisa que Deus quer é isso. E só existe uma forma de nós entendermos o que significa vida em Deus. É quando nós olhamos para Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra maneira de eu entender o que significa vida se eu não olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a maior referência, é o maior entendimento acerca disso. O contexto de Sodoma e Gomorra,
A vida para Ló e sua família, ela estava pautada, primeiro, nas mãos do anjo que tirou de lá. E um detalhe interessante é que Deus disse assim, os anjos falaram para ele, tu vai sair daqui, tu vai subir o monte. E Ló se negou a subir o monte. Rapaz, é o seguinte, tem uma cidadezinha ali chamada Zoar, deixa a gente ficar lá. Deixa eu ficar ali por ali, escondido por ali. E os anjos ainda conseguiram suprir, atender esse desejo dele. E lá em Zoar, ele ficou acolhido. Ficaram nessa caverna ali, até o destroço do fato ocorrido. Porque quando eu entendo o plano de vida que Deus tem para mim, para minha família, para minha esposa, para as minhas filhas, quando eu olho e entendo o plano de Deus, plano de vida de Deus para esta igreja, para aqueles que proferem, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, a gente vai entender que isso é o mais extraordinário. Observe que Ló deixou para lá tudo que ele tinha. Ló foi obrigado a deixar as terras, Ló foi obrigado a deixar o cargo de juiz que ele tinha, Jó foi obrigado a deixar os amigos, Ló foi obrigado a deixar a casa, Ló foi obrigado a deixar tudo. Porque essas coisas que nós adquirimos durante o curso da nossa vida, elas são insuficientes para estarem no lugar que Deus reservou para nós. E aí quando eu entendo esse plano de vida oferecido por Deus, eu encontro uma razão lógica para todas as coisas que estão nos cercando. E às vezes nós dedicamos tanto tempo, nós perdemos tanto, nós sofremos tanto com essas coisas, e nós vamos observar que no final mesmo, nós nem lembramos que ela tem. Vai chegar uma hora que nós esquecemos que temos contas bancárias, nós vamos esquecer cartão de crédito, nós vamos esquecer as senhas, nós vamos esquecer onde moramos. Muitos não vão mais poder dirigir. Para alguns não vai ter mais sentido trabalhar, muito menos ganhar dinheiro. Passamos a vida toda pensando em ganhar dinheiro. Mas o plano de vida que Jesus oferece, Ele diz, tudo bem, isso é importante. Ganhar dinheiro é importante, comprar é importante, vender é importante. Oferecer o melhor à família é importante. Mas isso não pode ocupar o todo no plano de vida que Jesus tem para você. Porque vai chegar uma hora que nada disso mais tem sentido. Vai chegar uma hora que vai faltar até quem troque a fralda. Vai chegar uma hora que você não vai ter nem condições de trocar a fralda. E vai ser difícil alguém lá de fora vir fazer isso, a não ser alguém da família. Por isso que é importante valorizar a família, entender o papel dela na minha vida e entender qual é o meu papel na vida da minha família é algo extremamente fundamental para tudo. Todas as etapas da vida, para todas as conquistas e todas as percas que muitas vezes nós tomamos. Todas elas. Todas. Porque na verdade o que Deus queria que Ló entendesse, que a família de Ló entendesse, é que a preciosidade de Deus não estava constituída ali no lugar ou as coisas que Ló tinha, mas era o prazer pela vida que ele iria continuar recebendo e só poderia fazer aquilo fora daquele contexto. Muitas vezes Deus nos tira fora de contexto, simplesmente para que nós possamos ter vida. Chega uma hora que cargo não oferece vida, dinheiro não oferece vida, função não oferece vida. Mas o único que oferece vida é aquele que nos sustenta pela mão e sai nos puxando. Eu tenho um plano de vida para você.
Eu vou tirar você desse contexto, eu vou tirar você dessa história, eu vou tirar você daí com detalhe, você não vai olhar para trás, porque se você olhar para trás, você não vai conseguir entender para onde está indo. Se você olhar para trás, você não vai conseguir abrir perspectivas para novas oportunidades. Se você olhar para trás, você não vai entender qual é o plano de vida que eu tenho para você. Eu concluo essa reflexiva dizendo que nós temos um grande desafio. Nós, como cristãos. Um grande desafio. E esse nosso desafio, ele traz sobre nós responsabilidade. Deus estava tirando Ló com a esposa e as filhas, mas ao mesmo tempo estava atribuindo responsabilidade sobre ele. Eles não estavam saindo dali simplesmente sem responsabilidade. Observe o que é que os anjos dizem a ele. Vocês irão sair daqui, mas vocês não irão olhar para trás. Então, a responsabilidade que nós temos hoje, aos olhos de Deus, diante das circunstâncias que nós vivemos, é nos mantermos firmes à nossa fé. Claro, não existe nenhuma borracha que possa apagar a nossa história. Eu não preciso de uma borracha para apagar o meu passado. Eu não preciso de uma borracha para apagar. Eu não tenho como voltar. Eu não tenho como voltar ao passado e reconsiderar ou reestruturar coisas que eu perdi ou falhas que eu tive. Não temos condições para isso. Mas o importante nesse momento é que você entenda que hoje, aqui, dia 25 de outubro de 2020, se você está hoje aqui, é porque Deus está dando a você. Porque você ainda está nesse plano de vida. Agora, para se manter nesse plano de vida, você precisa entender que a cada dia, novas perspectivas de Deus virão sobre você. Você precisa fazer de tudo para fortalecer a tua fé, alimentar a tua fé e te manter firme nessa caminhada. Porque pode ter certeza. Mais do que olhar para trás, muitos são desafiados a voltarem. Existem Sodomas nessa atual sociedade que não foram destruídas. Sodomas que muitas vezes nós passamos em frente dela. Sodomas que muitas vezes nós somos obrigados a conviver com elas. Essas Sodomas não foram destruídas e nem serão destruídas. Mas você precisa entender que Deus dá a você a habilidade para conviver com isso, se você estiver fortalecido no Espírito Santo de Deus. E só se entende isso, só se vive isso, só se fortalece nisso aqueles que entendem o plano de vida que Deus está lhe oferecendo e se mantém firme com Jesus Cristo como Salvador. Eu quero que você feche os seus olhos agora, por favor.